Mário Sabino escreveu 8 parágrafos para tentar explicar por que a Suprema Corte estaria atrás de mim. O título do artigo é: por que o STF dá tanta importância ao blogueiro Alan dos Santos, mesmo que eu não tenha blog? É uma promoção para um desqualificado como o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, transformá-lo em Marte da liberdade de expressão. Mário Sabino inicia dizendo: uma notícia do dia que parece ser coisa velha. O ministro Alexandre de Moraes intimou o ex a pagar 8 milhões de reais por não fornecer dados do blogueiro Alan dos Santos. Que importância tem o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos? Nenhuma. Não importa o que ele diz ou deixa de dizer, o número de seguidores que ele tem ou deixa de ter, se recebe ou não dinheiro para atacar esta ou aquela autoridade. Alan dos Santos não é ninguém que devesse merecer tanta atenção do Supremo Tribunal Federal. Mas eis que o sujeito não sai do noticiário por causa do pega-pega com o ministro Alexandre de Moraes, que o acusa de ser um enorme perigo para a democracia brasileira. E por isso quer calar para sempre a bocarra de Alexandre de Moraes. Você gostou da minha boca, Mário? É uma promoção para um desqualificado como blogueiro bolsonarista transformá-lo em Marte da liberdade de expressão, em exilado político nos Estados Unidos, em qualquer coisa que tangencie algum aspecto digno ou nobre aos olhos de parte da opinião pública. É um rebaixamento para o Supremo Tribunal Federal tê-lo como inimigo, como alvo de perseguição, como desafeto à altura da instância mais alta do judiciário brasileiro. Dá razão a Alan dos Santos. É um constrangimento para defensores de direitos humanos ter de dar razão a ser tão abjeto. A democracia brasileira seria tão frágil a ponto de ter de impor o silêncio absoluto a Alan dos Santos? Será que, ao contrário do que acreditam os ministros, o efeito da censura não seria emprestar ares de verdade às fake news, às ofensas e às bobagens que ele diz? O STF está dando um protagonismo indevido a Alan dos Santos. É ridículo. O artigo de Mário Sabino mostra como que o jornalismo brasileiro terminou da maneira que se encontra hoje. Mário não sabe que foi por causa de uma matéria do Terça Livre que Pedro Montenegro, narcotraficante, foi capturado na Bolívia e extraditado para o Brasil. Ele não sabe que as matérias do Terça Livre, do qual eu era o editor-chefe, e o jornalista que escreveu as matérias, o jornalista Ricardo Roveran, fez com que a Bolívia virasse de cabeça para baixo e Evo Morales fosse então acusado de tráfico de drogas e tráfico de menores, a ponto de ter de sair do país, onde realmente a coisa ficou feia para ele. Tudo culpa de quem? Do Terça Livre. Hemos tomado conocimiento de la publicación de la revista Terça Livre, una revista muy importante del Brasil, donde hace una cronología muy detallada de todos los antecedentes de narcotráfico que vinculan a altas autoridades del gobierno nacional. Para falar de mim, contra mim e para me menosprezar. Mas ele não tem a mesma coragem para falar de Alexandre de Moraes e nem mesmo dos seus outros amigos jornalistas que têm um carinho enorme pelo Hamas e pelo Hezbollah. Quanta coragem, Mário. Você é foda mesmo. É como eu disse, é um sintoma do jornalismo brasileiro hoje menosprezar as pessoas simplesmente por não concordar com elas. E é por isso que Alexandre de Moraes tem tanta força, porque nós temos pessoas tão corajosas como Mário Sabino. Isso me lembra algumas coisas que aprendi quando criança. Sabe aquele menino que tem muita coragem de querer bater em alguém pequeno, mas quando encontra alguém grande, bota o rabo entre as pernas? Eu acho que eu vou ensinar para meus filhos que o nome disso é Mário Sabino. É exatamente isso que Mário Sabino faz. É um covarde que simplesmente reflete toda a covardia do jornalismo brasileiro. Talvez seja por isso que o STF me odeia tanto, porque se tivéssemos mais Alan dos Santos e mais Terça Livre ou Timeline, como é a empresa que eu trabalho hoje, nós teríamos um jornalismo muito diferente e certamente um Brasil muito mais livre.